Edwin Drake, ou para os mais íntimos, o Coronel Drake, foi um empresário norte-americano responsável por perfurar o primeiro poço de petróleo em Tutsville, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Esse acontecimento, em agosto de 1859, é considerado como o início da indústria petrolífera moderna, mas a relação da humanidade com o petróleo não vem desde meados do século XIX. O petróleo vem desempenhando um papel fundamental na história da humanidade, moldando economias e tecnologias desde a sua descoberta e exploração. Desde tempos antigos, o petróleo já era conhecido pela humanidade. Isso antes mesmo do início da Idade do Bronze, em torno de 3.000 anos antes de Cristo. No antigo Oriente Médio, os povos antigos que viviam ali naquela região, como por exemplo os egípcios ou os babilônicos, já utilizavam o betume como material na construção e também na impermeabilização. Na antiga China, os chineses utilizavam o petróleo para fins de iluminação na cidade. Podemos ver a aplicação que esses povos atribuíam ao betume, como por exemplo, no livro de Gênesis, quando Noé utiliza o betume para selar a arca antes do grande dilúvio que é citado naquele livro. Na antiguidade, a compreensão e explicação sobre a origem do petróleo era bastante diferente do que nós temos nos dias atuais. Os povos antigos não tinham a mínima ideia dos argumentos geológicos e químicos que a humanidade vem desenvolvendo acerca desse recurso natural que é bastante importante para nós. Normalmente, a origem do petróleo para os povos antigos era atribuída a alguma causa mística ou simplesmente à vontade dos deuses. Aquele recurso simplesmente apareceu ali, como por exemplo no Oriente Médio, onde as exudações naturais de petróleo ocorrem naturalmente, era atribuída à vontade dos deuses. Em tempos atuais de internet, é bastante comum a gente se deparar com memes ou alguma explicação de que o petróleo é derivado dos dinossauros. Tem um meme bastante interessante, que é o dinossauro morre, ele fossiliza, vira petróleo, a humanidade pega esse petróleo, transforma em dinossauro de brinquedo. Provavelmente você já viu esse meme circulando na internet. Mas hoje nós vamos falar sobre a origem do petróleo, qual é a causa dele em relação com a matéria orgânica. Esse é um tema que surgiu lá no nosso Instagram, nós propomos alguns temas, vou colocar aqui para vocês verem, e o pessoal foi votando em quais temas eles gostariam de assistir. Então esse vídeo é dedicado estritamente a essa votação que ocorreu lá, né? Se você não segue a gente no Instagram, eu vou deixar o link do nosso Instagram aqui embaixo para você conhecer a gente lá. A gente tinha um Instagram antigo, esse Instagram caiu, voltamos com outro, estamos crescendo novamente, e segue lá a gente para acompanhar a gente naquela rede social. Se você não me conhece, eu sou o Vinícius, e vocês estão aqui no canal do Geologando. A gente fala sobre vulcanologia, tectônica de placas, geologia de bacias sedimentares e outros temas dentro das geociências. Se você não é inscrito no nosso canal, a gente convida você a se inscrever, clica no sininho das notificações, deixa um like, deixa um comentário aqui nesse vídeo também. A gente está voltando a gravar vídeos, a gravar conteúdos aqui para o YouTube, né? Então, nesse primeiro momento, a gente precisa da sua contribuição. Deixa um comentário aí sobre algum tema que você gostaria de ver, de onde você faz geologia ou geofísica, ou se você já é formado. Comenta qualquer coisa aí embaixo aí para dar aquela moral aí para nós. E dito isso, vamos para o vídeo. Para entendermos sobre a origem do petróleo, é muito importante a gente falar sobre a matéria orgânica. Nos sedimentos, a concentração da matéria orgânica, na maior parte do tempo, vai apresentar baixos valores. Vamos tomar, por exemplo, aqui nesse vídeo, as areias. Nesses sedimentos, a matéria orgânica vai atingir valores médios em torno de 0,05%. Já nos sedimentos carbonáticos, a concentração pode ficar em torno de 0,3%, mas são as argilas que podem apresentar valores mais elevados. Nesses sedimentos, a concentração da matéria orgânica pode ficar em torno de 2%. Os sedimentos de granulometria fina são aqueles que vão apresentar os maiores valores de COT. O que é o COT? COT é o carbono orgânico total. Nos sedimentos carbonáticos, esse valor pode ficar em torno de 0,3% até 0,6%. Já nas argilas, os valores de COT podem ficar entre 0,5% até 1%.
Esses sedimentos são os que vão ser potenciais rochas geradoras para o petróleo. A produção da matéria orgânica é relativamente simples. Ela é gerada a partir dos processos relacionados com a fotossíntese. Toda matéria orgânica que é produzida é reciclada rapidamente, e uma ínfima parte de toda essa produção é que vai ser incorporada nos sedimentos. Dentro de todos os processos que envolvem a matéria orgânica, 2 subciclos são de fundamental importância para a origem do petróleo, sendo eles o ciclo biológico e o ciclo sedimentar. No ciclo biológico, a matéria orgânica que é produzida por meio da fotossíntese, ela vai ser rapidamente degradada por processos bioquímicos e também por processos físico-químicos. E parte também vai ser reciclada nas cadeias alimentares. Já no ciclo sedimentar, ele vai ser caracterizado por uma ciclagem mais lenta. A matéria orgânica de estrutura complexa vai evoluindo ao longo do tempo durante os processos geogenéticos, sob a ação do soterramento da carga sedimentar que é incorporada na bacia e da temperatura em função da profundidade. Essa matéria orgânica que foi incorporada nessa carga sedimentar vai resultar em uma mistura constituída de um resíduo de moléculas simples, como por exemplo o metano, o gás carbônico, a água, o nitrogênio e o sulfeto de hidrogênio. O petróleo, o gás natural e o carvão são subprodutos dessas transformações que acontecem durante a diagênese. Se você não sabe o que é a diagênese é um conjunto de processos físico-químicos e também mecânicos que vão transformar a carga sedimentar, os sedimentos, em rocha sedimentar. As águas superficiais dos oceanos é o palco de grande parte da produção e da reciclagem da matéria orgânica. Os primeiros 100 metros de lâmina d'água é denominado como a zona fótica. E aqui na zona fótica, grande parte dessa matéria orgânica ela vai ser reciclada pelos processos físico-químicos e biológicos também. Abaixo desse limiar, até o fundo do oceano, o fluxo vertical da matéria orgânica proveniente dos organismos que foram morrendo é reduzido. E a matéria orgânica que vai sair desde quando o bicho morreu até o fundo do mar tende a ser decomposta por vários processos. Em águas profundas, o teor de oxigênio é baixo. Essa região é conhecida como a zona de oxigênio mínimo. A matéria orgânica que está em queda vai ser ainda mais desacelerada e é favorecido a sua oxidação. A matéria orgânica que consegue chegar até o fundo do mar e é incorporada nos sedimentos, ela ainda vai ser decomposta através da ação de organismos que vivem no interior dos sedimentos, na zona da bioturbação. Com o avanço da subsidência tectônica, aprofundando ainda mais a bacia, e a chegada de mais carga sedimentar, a preservação da matéria orgânica vai ser favorecida. E na medida que os processos diagenéticos começam a ser implementados nessa carga sedimentar, a matéria orgânica começa a sofrer a transformação que posteriormente vai gerar o gás natural e também o petróleo. Durante os processos diagenéticos, a destruição da fração mineral da matéria orgânica vai ser realizada pela ação de ácidos, que vai resultar em uma fração solúvel nos solventes orgânicos e uma fração insolúvel. Essa fração insolúvel é denominada como querogênio. O querogênio é constituído por uma série de moléculas de estrutura complexa e de massa molecular elevada. Eles se formam a partir dos processos bioquímicos dos detritos orgânicos no decorrer dos estágios iniciais da diagênese. A origem do querogênio, se é originado de um ambiente lacustre, ou de um ambiente continental, ou de um ambiente marinho, é determinada através da relação de 3 elementos químicos, sendo o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Dividindo os valores de um elemento químico por outro, nós vamos obter a razão. E nesse caso, vai ser a razão hidrogênio-carbono e oxigênio-carbono. Vamos pegar esses valores, plotar em um gráfico bidimensional ou simplesmente um gráfico XY e então nós vamos obter o famoso diagrama de Van Creveld. Com isso, nós temos 3 tipos de querogênio: o querogênio do tipo 1, o querogênio do tipo 2 e o querogênio do tipo 3. O querogênio do tipo 1 é derivado de algas e tem alto teor de hidrogênio e baixo teor de oxigênio. É caracterizado por uma forte razão hidrogênio-carbono e baixa razão oxigênio-carbono.
Ele é considerado tendo como origem um ambiente lacustre e é um bom gerador de petróleo. O querogênio do tipo 2 é derivado de fitoplânctons, zooplânctons e de bactérias. Apresenta razões intermediárias de hidrogênio carbono e oxigênio carbono. Representa uma boa fonte de petróleo e gás e é originado em ambiente marinho. Enquanto o querogênio do tipo 3 apresenta baixa razão hidrogênio carbono e alta razão oxigênio carbono, sendo proveniente de plantas em ambientes continentais. Não gera óleo, mas é um bom produtor de gás durante o soterramento. E aqui nós vamos fazer uma pequena pausa, vamos divulgar aqui o nosso curso sobre interpretações de questões de concurso público. Então, se você está estudando para o concurso público da Petrobras, NP, CPRM, ou outros órgãos públicos ou prefeituras, vem conhecer o nosso curso. Aqui a gente pega questões de sedimentologia, geologia estrutural, petrologia, tectônica e outras áreas e explicamos para vocês. Vamos deixar o link do nosso curso aí na descrição do vídeo, também o link do nosso Instagram, o nosso e-mail, e caso você queira tirar algumas dúvidas diretamente conosco, vou deixar o meu WhatsApp aí disponível para você entrar em contato com a gente. Tendo dito isso, esse recado rapidinho, voltamos para o vídeo. Além das razões hidrogênio-carbono e oxigênio-carbono, nós também temos o índice de hidrogênio e o índice de oxigênio, que é obtido através da pirólise Rock-Evil. A pirólise da matéria orgânica permite calcular o índice desses dois elementos químicos e apresenta uma boa aproximação com os diagramas de Van Creveld. A pirólise Rock-Evil consiste em aquecer cerca de 100 mg de rocha por patamares de 25 graus Celsius por minuto até cerca de 600 graus Celsius, sob a atmosfera inerte, e depois oxidar o carbono residual. Esse método permite obter os seguintes parâmetros do querogênio, como a presença de hidrocarbonetos livres, potencial de geração de hidrocarbonetos, temperatura máxima, índice de produção, índice de hidrogênio e oxigênio, como dito, o carbono orgânico total e o carbono mineral. O resultado desses parâmetros ele é muito importante, pois ele permite correlacionar as informações de perfis de poços e também auxilia na modelagem da geração de petróleo do reservatório estudado em questão. Durante o soterramento da carga sedimentar, a diagênese vai ser de fundamental importância, pois ela vai transformar a matéria orgânica no querogênio. Durante a catagênese, nós vamos ter a transformação desse querogênio em óleo, né? E aí vai ter uma janela de temperatura que é muito importante, que vai desde 60 graus Celsius até 150 graus Celsius, que é a catagênese, ou para os mais íntimos, a janela do óleo. E uma temperatura mais alta, nós vamos entrar nos processos relacionados com a metagênese, que vai ser basicamente a produção de gás seco. Mas para falarmos sobre diagênese, catagênese, metagênese e também os elementos de um sistema petrolífero, nós vamos deixar uma meta de like para esse vídeo, 200 likes, e nós vamos produzir tanto vídeo sobre diagênese, catagênese e metagênese, e 250 likes nós vamos fazer aí sobre elementos do sistema petrolífero. Então, sapeca no like, compartilha esse vídeo com mais amigos. Para você que chegou até o final desse vídeo, nós agradecemos a sua companhia ao longo da jornada e vamos deixar um vídeo relacionado aqui para você assistir sobre a erupção do Pompeia e também um vídeo aqui do lado aqui para você assistir sobre o que são falhas geológicas. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui no meio e se inscreva. Até a próxima, muito obrigado e falou!